Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar por mais essa noite abençoada, na casa de José Xavier, onde estamos buscando um pouco mais de orientação, buscando uma palavra do Mestre para nossos dias. E hoje o capítulo do Evangelho que ficou para ser trabalhado por mim é o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. É uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados são os felizes. Então esses bem-aventurados, os felizes, como ele colocou como outras bem-aventuranças, porque ter puro coração você seria feliz. É uma proposta que ele nos oferece, que nós não podemos simplesmente repeti-la, mas não tentar digerir, nos deter até ela, fazer perguntas para por que ele falou isso, o que ele queria dizer com isso, o que é preciso fazer para ter puro coração. São perguntas que nós temos que fazer a cada uma das beatitudes ou bem-aventuranças que ele nos apresentou. É interessante a reflexão, o pensamento, a análise, filosofar, o ato de pensar, de imaginar não como os olhos de hoje, mas nos imaginarmos aquela época. Na época que Jesus falou o Sermão do Monte àquelas pessoas que estavam ali ouvindo. O que ele queria nos passar? Tamanha profundidade do conhecimento, em poucas palavras, que nós estamos estudando até hoje, tentando compreender a profundidade das palavras do nosso Mestre. Daí a necessidade que todos nós temos de buscar a reflexão. Mas, para facilitar, Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina, ele então coloca como título do capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. E ele então começa a trabalhar com alguns itens dentro deste capítulo para nos facilitar, esclarecer, que nós possamos ter uma análise de como seria a proposta de Jesus. Então ele começa com deixar vir a mim as criancinhas, a simplicidade e a pureza de coração. Jesus trabalhava com um povo naquela época, como que ele ia fazer uma palestra, uma pregação. Adianta você chegar no jardim de infância e começar a falar de física, química, medicina, vamos falar de átomos, eles não vão entender. Então o que você vai falar com a criança, quando você vai fazer uma palestra para ela? Você tem que falar na língua dela, com imagens, para que ela capte a sua mensagem. Jesus então, falando para crianças, espiritualmente falando, ele começa então as suas orientações sempre com analogias, com comparações. E ele então coloca que a simplicidade, a pureza de coração, o que nós podemos pegar de exemplo mais próximo de nós são as crianças. Mas quando nós paramos para pensar com a sabedoria que a doutrina espírita nos trouxe, nos mostrando a multiplicidade das vidas, que Allan Kardec não criou a reencarnação, ele deu nome a algo que foi criado por Deus, é a lei natural, faz parte da lei natural de Deus. Allan Kardec então nomina reencarnação. Ele deu o nome, carne, reencarne, encarnação, na carne, reencarne, voltar à carne, desencarnação, sair da carne. Então era um nome que ele nos trouxe, mas quando nós paramos para pensar, assim, mas a criança de hoje é um espírito muito antigo. Como Jesus então dá o exemplo de pureza de coração de uma criatura que ele sabe que é milenar, que tem vícios morais, quando cresce mostra uma faceta totalmente diferente de uma criança angelical, como é naquela fase. Mas Jesus pegou o exemplo exatamente sob o prisma daquele momento, o estágio daquelas crianças, porque eles não compreendiam a reencarnação naquela época.
Então nós temos que olhar com a visão daquela época, porque ele usou o exemplo naquele momento. Por que aquele momento? Por que usou daquela forma? Porque até o conhecimento que eles tinham naquela época, não acreditando na reencarnação, não sabendo ainda como funcionava, que o mestre por vários momentos deu exemplos da reencarnação. Nós temos toda a certeza que os apóstolos e muitos daquela comunidade judaica tinham uma intuição de como seria as vidas, que não seria só uma vida. Porque o cego de Siloé, uma passagem que tem no Novo Testamento, Jesus passando e aí encontra um cego, e o cego pede ajuda ao mestre. E um apóstolo então olha Jesus e faz uma pergunta: mestre, quem pecou para que ele fosse cego? Foi ele ou os pais dele? Bom, a pessoa é cega de nascença. Como que ela teve tempo de pecar? No útero? Se só existe uma vida, quando foi que ele pecou? Em que momento ele teria feito algo para merecer ter nascido cego? Porque a pergunta do apóstolo deixa bem claro: foi ele que pecou ou os pais? Quer dizer, se foi ele que pecou, não pecando naquela que se nasceu cego de nascença, não teria tempo de ter pecado nesta encarnação, submete então a algo anterior. E ainda tinha uma crença que os pais fazem o erro e o filho vem pagar. Que também não existe justiça. A menos que o filho e o pai foram comparsa no passado de um ato delituoso, eles não vêm para esta encarnação para resgatar o problema do outro. Cada um resgata o seu. Se eu vou ao banco e faço uma dívida, sou eu que tenho que pagar. Se eu mato alguém, não é os meus pais ou os meus filhos que vão pagar por mim, mas eu que estou. Na legislação brasileira é assim. Na lei de Deus seria diferente, que é perfeita? Lógico que não. Então Jesus pega a criança momentânea, naquele estado momentâneo da criança, para mostrar que é pureza. Porque as crianças não tiveram tempo ainda de desenvolver as suas tendências negativas. Muitas já nascem com a sua personalidade. Já tem, você pega gêmeos univitelinos. Um tranquilo, está passando fome, passou da hora da mamadeira e ele está tranquilo. O outro desesperado, berrando. Ficou muito conhecido de todos nós, aqueles dois meninos gêmeos que um mata a formiga e para ele estava normal matar a formiga, e o outro desesperado pela morte da formiguinha. Duas almas, de corpos idênticos, pai e mãe, criação, mas espíritos diferentes. Então ali você já começa a ver as pequenas tendências, mas a criança acaba de brigar e ela não guarda mágoa. A criança pode ser maltratada pelos pais, por alguém, e ela abre um sorriso e continua tudo ali, como se nada tivesse acontecido. A criança é o exemplo mais claro que nós temos para nós, até hoje, de pureza. Então, quando os apóstolos, tentando proibir a entrada das crianças próximos a Jesus, porque uma turba de crianças vieram desesperadas para abraçar Jesus, e os apóstolos tentando, muitas vezes com palavras rudes, não deixando que as crianças chegassem a ele, ele aproveita o momento e dá uma lição para a eternidade. Deixar vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Mas não é as crianças em si, ele estava falando àquelas almas que se assemelham a crianças, com a pureza de coração, que não tem a mágoa, que não tem a mácula dos defeitos morais desenvolvidos, que ainda está no estágio momentâneo, a criança, de pureza. E é esse estágio permanente que nós estamos aqui nos burilando através das reencarnações para nos tornar pessoas melhores. Para que possamos alcançar o reino dos céus, que foi preparado para as crianças, ou melhor, para todos aqueles que se assemelham às crianças que Jesus tinha falado. Então ele nos traz uma mensagem eterna, pegando o momento.
sendo oportunista, porque ele não perdia. Jesus sabia que ele tinha 3 anos de missão. 3 anos pode parecer até longo, mas 3 anos para o espírito da evolução de Jesus passar todos os ensinamentos necessários a todos nós, ele sabendo que ficaria esses ensinamentos para a imortalidade, ele não tinha tempo a perder. Nós também, quando paramos assim, mas Jesus falou o Sermão do Monte uma vez só. Só uma vez? Bom, uma vez está relatado nos evangelhos. Não quer dizer que ele não falou a mesma pregação em outros locais. Quantas pessoas Jesus curou? Só o que está no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, os 4 livros e o Ato dos Apóstolos, formando um Pentateuco, não pode ser somente aquilo que Jesus fez. Por toda a grandiosidade da sua obra que ali está contido, não foi só aquilo. Porque nós vamos vendo que o primeiro evangelho a ser escrito foi de Mateus. O último evangelho a ser escrito foi de João. Se eu não me engano, acho que 40 anos após a morte de Jesus. Nós esquecemos o que fizemos ontem. 40 anos depois, como que João lembrava de fatos tão detalhados? Porque praticamente era uma psicografia. Lucas, quando escreve a oração de Maria de Nazaré, quando sabe da sua gravidez, Lucas não estava lá. E como que ele consegue narrar com beleza e poesia a oração de Maria, se não é um ato de uma psicografia? Estava sendo intuído na hora que ele estava ali escrevendo. Eles relataram os principais acontecimentos, os principais fatos que a própria espiritualidade que estava ali naquele momento ajudando eles na hora de escolher os fatos. 4 evangelhos. 2 dos evangelhos escritos por apóstolos. 2 escritos por seus discípulos. Aqueles que tiveram contatos com Paulo de Tarso, no caso Marcos, e aí escreve o evangelho de Marcos. Ele aprendendo com Paulo de Tarso. Nós vamos ver Pedro, ou melhor, Marcos escreve o evangelho de Pedro. Pedro contando a ele e ele escrevendo. E Lucas pega, doutor, era médico, ele pega o conhecimento que ele convivia com Paulo de Tarso. E ele então coloca ali os seus ensinamentos, os principais. Mas Jesus curava constantemente. Os ensinamentos eram constantes. Ele não perdia momento, oportunidade para estar ali deixando uma mensagem. Mas então Kardec, para facilitar para nós, ele traz no item 5 do capítulo 8, ele traz pecado por pensamento, adultério. E aí ele coloca assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, em seu coração cometeu adultério com ela. Aí a gente pensa assim, bom, ele está falando só do adultério, então eu posso ficar tranquilo, né? É só olhar? Não, ele não estava falando só disso. Ele pegou um momento, uma explicação, para nos falar que todo o ato de pensamento negativo é pecado, é errado. Era para nos vigiarmos os pensamentos. Ele deu um exemplo do adultério, porque nós podemos olhar e admirar a beleza do ser humano. O pecado está na cobiça. O erro está no cobiçar. E isso você pode generalizar a tudo e a todos. Todo pensamento é lícito, desde que ele não tenha uma conotação negativa, um desejo mau, escondido ali. E muitas vezes nós lemos ao pé da letra, não, ele está falando adultério, é só o adulterar, é só adulterar nesse sentido. E nós esquecemos do adulterar as coisas santas, modificar as coisas santas, deixar de cuidar do nosso pensamento, porque ninguém está vendo o nosso pensamento ou lendo. E ele então nos traz um alerta. Se você quer também ter a pureza de coração, vigie o seu pensamento. É todo o ato que nós estamos em pensamento, que nós não vemos o pensamento dos outros. Eu não sei o pensamento de vocês, vocês não sabem o meu. Mas a espiritualidade
não tem segredo para eles. E o pensamento também é ação. Não é ação física, mas ação em um plano que ainda nós desconhecemos e temos dificuldade para nominar. Um pouco mais para frente, Kardec então traz uma verdadeira lição. O item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus chega a um determinado local e vai se alimentar, e seus apóstolos não lavam as mãos. Mas era tradição mosaica que todo mundo deveria lavar as mãos antes de se alimentar. E os fariseus repreendem Jesus, falando que os seus apóstolos contradizem a lei, não lavando as mãos para alimentar. E Jesus então aproveita a oportunidade e dá uma lição. Aquele que fez o exterior, também não fez o interior? Por que se preocupa tanto em lavar as mãos, e não preocupa em lavar o vosso coração das mazelas que amontoastes? Então os atos exteriores, os nossos atos que nós temos que vigiar, o que nós estamos fazendo, se são atos errados, ou simplesmente ordenações humanas, que não têm ligação com o divino, nós também temos que vigiar o que nós estamos fazendo. Porque é importante para nós o cuidado com o que nós pensamos. Mas neste momento ele fala, aquilo que entra da boca não faz mal ao ser humano, mas o que sai da boca dele. Então não era o problema de lavar com as mãos lavadas ou não. Era o que eles estavam falando que era o maior problema. Jesus pega uma situação e vira um ensinamento. Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso nós estamos falando, aí fala assim, aquele engraçadinho, né, que sempre a gente ouve, fala assim, bebe veneno para ver se aquilo que entra pela boca não vai fazer mal. Jesus falava ao espírito. Ele não estava falando ao corpo. Não é o que entra pela boca que faz mal ao espírito. É o que sai da boca que vai fazer mal ao espírito. Então ele acabou de falar do adultério, que é o pensamento. Agora ele fala o que entra pela boca, mas o que sai da boca, o que nós falamos. E agora ele vem o escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, porque é melhor para você nascer sem uma mão, sem um olho, sem uma perna, do que ter tudo isso e ser precipitado ao fogo do inferno. Ele está nos falando que muitas vezes o que nos parece o mal é o bem. Ele está nos falando que algumas pessoas têm a necessidade de nascer tolhida, podada, como se protegida dela mesma. Porque talvez se ela tivesse as duas pernas, ela procuraria pelas pernas a perdição para o seu espírito. Muitas vezes, nascendo cega, não enxergando o mundo exterior, ela terá uma vida inteira de contemplação do mundo interior. Podendo então ter o tempo de não se distrair fora, mas se corrigir por dentro. É uma proposta para aquela encarnação. Então é melhor para ela que não tem os olhos, do que tê-los e perder mais uma encarnação. Mas aí nós temos a mente grudada nesta encarnação como única. Nossa, é terrível nascer cego. Com o pensamento desta encarnação, é terrível. É difícil, uma prova. Não ter um membro é terrível. Mas quando nós pensamos em imortalidade, que nós somos eternos, é melhor a gente ficar de castigo, entre aspas, como o pai corrigindo o seu filho. Você não quer estudar? Então você vai ficar sem o tablet, que aí matou os meninos tudo, né? Falou que não vai ficar com o celular, não vai ficar com o tablet. Pronto, todo mundo estuda, todo mundo obedece. Aí a espiritualidade amiga, lá no departamento reencarnatório, chega para mim e fala assim, Fernando, de novo, seus olhos foram motivo de escândalo. Cuidou da vida alheia e não cuidou da sua. Vamos tirar eles para essa próxima encarnação? Eu não quero não. Mas você já faliu tantas. Mas eu não quero. Então vai ser imposto. Nós estamos argumentando. Você não quer, é ruim para você. Nós estamos enxergando lá na frente, como aquele pai que dá o remédio amargo, aquela vacina, que nós não podemos deixar os filhos sem vacinar, pelo amor de Deus. Tem que levar os filhos para vacinar. Dói, mas é o momento.
mas você está prevenindo de uma doença futura, de um problema futuro. E aí então cabe o quê? A espiritualidade. Não deixa eu vir com os olhos, para que eu venha uma vida de contemplação interior. Então foi melhor não ter os olhos, porque o meu espírito teve uma grande oportunidade de progresso. Mas há aqueles que mesmo sem, ainda se revoltam, se rebelam. Eu trabalho em uma unidade de saúde. E nós temos um menino lá, um jovem, que ele tem uma deficiência mental, eu não sei falar qual o grau. E ele toma vários remédios controlados e é cliente nosso, sempre está indo na unidade. É um menino amoroso com a gente, não tem o que reclamar. Mas aconteceu que ele pegou e saiu correndo e foi se jogar de frente de um caminhão para se matar. Ele tentou e não conseguiu. O caminhão esmagou uma perna só. Amputou uma perna. Ele pegou a cadeira de roda e saiu correndo para a rodovia com a cadeira de roda. Mas como a cadeira de roda para ele é difícil dele locomover, alguém alcançou e trouxe ele na marra para casa. Mas é um espírito que provavelmente, não estou afirmando, que provavelmente pode ser um espírito que vem por várias encarnações buscando um ato equivocado que é o suicídio. Veio com uma problemática na parte mental. Tentou se jogar, a espiritualidade foi tão boa que, não, só a perna, você vai ficar. E a perna agora limita ele a buscar um ato ruim para ele. Ele buscar algo ruim para ele naquela existência. A sabedoria divina é fantástica. O problema é a nossa limitação na compreensão dessa sabedoria divina. Mas então, o escândalo, ai daquele que causar escândalo, ai daquele, é necessário que haja o escândalo. Há necessidade ainda que haja atos negativos, porque nós estamos no mundo de transição, saindo de expiação e prova para o regenerador. Se não tivesse erros, pessoas difíceis, como que nós seríamos testados? Quem ia nos testar? É necessário os escândalos. Todo ato, escândalo é todo ato que atinge, ou ataca, ou agride a moral, os bons costumes. É necessário que venha o escândalo, mas ai por quem o escândalo venha, é o livre-arbítrio. Há necessidade ainda dos roubos, porque aquele que está sendo roubado hoje, na lei de causa e efeito, provavelmente tirou de alguém. Então ainda há necessidade daqueles que optam, não são impostos, optam pelo erro. E, consequentemente, auxiliam aqueles que têm o que resgatar. Então, ai daquele que fizer escandalizar um dos pequenos. Aqueles que creem em mim. E o escândalo é o quê? A ação. Então vamos lá. Para ter a pureza de coração, bem-aventurado os que têm puro coração. Temos que vigiar somente 3 coisinhas. O que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Kardec trouxe isso bem claro para a gente. Pecado por pensamento, adultério. Todo ato equivocado por pensamento. Mãos não lavadas, mostrando que é o que sai da boca que faz mal aos homens. Policia então o que você fala. E de repente ele traz então o escândalo, o ato, a atitude, a ação negativa contra alguém. Se nós queremos ter a pureza de coração, temos que buscar a vigiar simplesmente esses fatos. Jericó, uma cidade das mais belas de toda Jerusalém. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Data, alguns historiadores, de 5.000 antes do Cristo. É a cidade onde foi destruída e embelezada por Herodes o Grande. Herodes, então, o dominador e governador de toda a área da Galileia, da Judéia, constrói uma cidade de veraneio a todos os nobres judeus e romanos que dominavam aquela região. Ela ficava às margens do Rio Jordão. Tinha temperatura agradável, pomares. Herodes então destrói as casas antigas, fazendo belos castelos, belos palácios,
algo da sua nobreza, porque ele é conhecido, Herodes o Grande, pela grandiosidade das suas obras, não pela sua pessoa, porque ele foi muito cruel. Então ele constrói naquela cidade grandes muros para proteger a cidade de Jericó contra as invasões. Na época do Cristo, nós temos dois personagens admiráveis que viviam em Jericó. Nós temos Zaqueu, o publicano, que nos trouxe uma mensagem imortal, como todas as outras, da modificação. Mas o personagem que eu gostaria de trazer hoje para nós é o cego de Jericó, chamado de Bartimeu. Nós sabemos que o nome dele não era Bartimeu, porque Bar significa filho, Timeu, filho de Timeu. Sabemos que ele era filho de Timeu, mas não sabemos o nome dele. Ele, desde a sua infância, cego, cresceu a miséria, jogado de casa a casa, até a sua idade madura, hoje já um ancião, dependia da esmola, da caridade dos outros. As trevas da visão se fizeram presente, companheira, sempre humilhado, desdenhado, deixado à margem do caminho. Se até hoje nós não enxergamos os nossos irmãos invisíveis, caídos na calçada, invisíveis aos nossos olhos, naquela época ainda era bem pior. Jesus veio àquela terra seca e árida, como promessa de chuva, a umedecer aquele solo árido, mas principalmente aos corações humanos, trazendo então a esperança para que todos pudessem obter as suas curas, as suas libertações. Quando Jesus vinha chegando aos muros, próximo ao portão de Jericó, uma grande multidão de pessoas que aglomeravam, começaram a correr, e como Bartimeu não enxergava, ele começa a tentar chamar alguém, para que pudesse explicar o que era aquela movimentação. E uma pessoa então para e fala: você não sabe? O Rabi Galileu, aquele que eles têm falado ser o Messias prometido, o homem das curas está chegando em Jericó. Por isso a cidade está toda a abandonar os seus postos e correr, perdendo a dignidade, porque um judeu nunca era visto correndo. E eles corriam aos portões para ver o Messias. Bartimeu tinha uma muleta, que ele tateava o caminho, e uma capa que protegia ele do frio, porque aquela região à noite esfriava muito. Naquele exato momento, ele joga seu único bem fora do seu corpo, deixando a capa de lado, tateando o ambiente com aquele cajado que ele tinha. Ele sai correndo, buscando através da sua audição, o vozerio que gritava, buscando Jesus. E ele também chega até a turba com muita dificuldade e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas as pessoas gritavam, as pessoas falavam alto. E ele então volta e fala: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Naquele momento as pessoas começam a repreender ele: cala tua boca, você acha que ele vai perder o tempo de vir até você? Não nos perturbe, nós também queremos ver Jesus. Porque a dor dos outros sempre parece pequena perto da nossa. As pessoas repreendem ele, como se a cegueira dele, a vida toda fosse nada. Mas Jesus, ouvindo a sua súplica, no meio da multidão, Jesus capta a energia de uma alma preparada para receber a dádiva. E Jesus vai até ele. Jesus então chega próximo dele e pergunta: que queres que eu te faça? E a emoção toma conta, porque aquele homem, o Messias esperado, porque desde Malaquias, o último profeta judeu, por mais de 400 a 500 anos, a boca profética de Israel fora fechada. E o Messias estava de frente dele.
Ele poderia pedir muitas coisas, mas ele peça: ó mestre, que eu veja. Jesus então, passando a mão sobre os olhos dele, ele volta então a enxergar, sentindo uma dor muito grande no globo ocular, porque quando a claridade invade a sua visão, e ele então vê um vulto à sua frente, e a sua visão começa a clarear, ele enxerga Jesus. Mas isso foi só uma cura? Não. Jesus nos deixou um ensinamento, e Bartimeu, nosso colega, irmão, professor, nos mostrou a oportunidade que nós temos diante de nós, que não podemos perder. Aí no livro Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar 2 mensagens faladas, dedicadas por Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que psicografou o livro, dedicadas a este homem, Bartimeu, o cego de Jericó. No capítulo 44, Lucas, então começa a trabalhar a necessidade de saber pedir a Jesus, a Deus, saber fazer as escolhas na hora que nós formos pedir. Ele pede para que ele enxergue, e nós também temos que pedir. Todos os dias nas nossas preces, nós temos que pedir a Jesus que tire a escama-véu dos nossos olhos, para que possamos enxergar. Mas nós não somos cegos, não do corpo físico, mas somos cegos da alma. Nós nos detemos às trevas da escuridão, do materialismo, do dia a dia, da vida corrida, e perdemos as grandes oportunidades de nos enxergar, e enxergar no outro a bondade, a beleza que a vida tem. Nós temos que orar ao Cristo, pedindo a Ele que nós possamos enxergar que as nossas provas não são tão doridas, que as nossas dificuldades não são tão grandes, que há pessoas em dificuldades e dores superiores aos nossos sofrimentos. Trabalhando em minha unidade de saúde, eu tenho a agradecer a Jesus a oportunidade de ver quantas pessoas em sofrimento, quantas pessoas felizes, vivendo com R$400, uma mãe cuidando de 3 filhos, filhos com doenças graves. Ela passou por um câncer de tireoide maligno, superou, e ela só sabe falar em Jesus. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado, que Jesus te proteja. Será que nós não temos uma escama em nossos olhos quando temos no nosso leito o conforto necessário, a alimentação, porque a criança dela sofre de desnutrição aos 10 anos de vida? E nós reclamamos de tão pouco, sofremos tão pouco, mas não conhecemos, não enxergamos, somos cegos para a realidade do mundo. Daí a necessidade de pedir a Jesus que possamos de fato enxergar. No mesmo livro, no capítulo 98, aí é Marcos, um trecho de Marcos, que Emmanuel trabalha conosco, porque Bartimeu pega a sua capa, o seu único bem que ele tinha para proteger do frio, joga fora, não se preocupa mais com a capa, e sai em desespero atrás de Jesus. E quantos de nós não conseguimos libertar da capa para seguir Jesus? Mas eu não posso seguir o Cristo porque eu tenho uma carreira, porque eu tenho uma vida, porque eu tenho minha vida social. Eu não posso deixar um tempo da minha vida para dedicar à caridade, para dedicar à casa espírita, católica, evangélica. Eu não tenho tempo, eu não consigo deixar a minha capa, eu não consigo deixar para trás nada da materialidade que me segura. Mas o que ele fez? Ele tinha uma capa. Mas para seguir Jesus, deixou o que tinha e seguiu Jesus. Os gritos dele eram o único na multidão, chamando por Jesus? Lógico que não.
Mas o esforço, a dificuldade da vida de ser cego, de deixar para trás o que possuía, de tatear às escuras, mas com fé que Ele poderia ajudar. Nós muitas vezes não sabemos o nosso futuro, estamos às escuras, mas temos que ter fé que Jesus vai nos ajudar. Deixamos para trás aquilo que é do mundo material, buscando algo superior, aquilo que é imortal. Ah, mas então é para abandonar tudo que eu tenho? É para preterir, é para preferir as coisas do Espírito e deixar em segundo plano as coisas da matéria. Não é abandonar, não é jogar fora, não é ser mais um abandonado, andando por aí. Não, não é isso. É preterir as coisas materiais e preferir as coisas espirituais. Deixar para trás o que é transitório, buscando o que é imortal. Nessa simples passagem, Emmanuel traz para nós uma proposta memorável, trazendo uma interpretação de um fato comum. Quantas vezes eu li essa mensagem do cego de Jericó e achava tão comum, tão uma história, não conseguindo, por minha limitação intelecto-moral, não conseguia buscar a profundidade do ensinamento de Jesus. Buscando estudar ela, eu peguei o livro Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, e fui pesquisar. Quando eu fui buscar Lucas, porque, se eu não me engano, é Lucas 18, 41, 18, 40, se eu não me engano, eu fui procurar lá. Mas aí eu descobri que não existe esse pedaço no Novo Testamento do Haroldo, porque não foi colocado. É o único pedacinho que não tem, é lá em Lucas 18, 40, 41. Não tem esse pedaço. É uma falha na hora da produção. Estava lá. E eu só percebi que agora na segunda edição vai ser colocado, já foi identificado isso, e na segunda edição vai sair corrigido. Mas é só um trecho. Então buscamos melhorar, buscamos estudar, temos que fazer o que nos compete, porque ninguém fará por nós. Nós temos que buscar Jesus. Muitas vezes somos cegos, cegos ainda, mas temos que ter fé, porque a nossa cegueira talvez do mundo espiritual, mas acredite em Jesus, porque Ele mandará alguém. No caso de Bartimeu, o próprio Cristo veio. No nosso, com certeza, a espiritualidade amiga virá nos auxiliar a vencer as nossas demandas, as nossas dificuldades. Nós temos que buscar o exemplo de Paulo de Tarso, que então era Saulo, quando encontra Jesus na estrada de Damasco e fica cego por 3 dias. Porque ele tinha tantas informações. Saulo conseguiu ver vários exemplos de vários cristãos. Ele admirava, mas não digeria, não raciocinava, não filosofava. Mas quando ficou cego, por 3 dias, ele conseguiu refletir. Concatenou as ideias, organizando-as, chegando à conclusão que ele era verdadeiramente o Messias prometido. Ele teve a necessidade daquele período para reflete, pensa, e Ananias, enviado de Jesus, vai até ele e tira a escama-véu e ele volta a enxergar. Era um novo homem, não mais Saulo, mas Paulo, o homem redivivo, o homem que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, concorrendo, na minha opinião pessoal, com Maria de Magdala em questão de conversão, não em questão de ensinamento, em conversão. Vamos lembrar que Paulo era um homem casto, religioso, correto. Aos 30 anos não se relacionava com mulher alguma, porque estava ainda esperando casar-se e se dedicar integralmente a uma pessoa, Abigail, a sua amada. Era um homem diferente, radical, mas diferente. Mas e Maria de Magdala? A mulher que saiu dos pântanos da sua ignorância e consegue tornar a uma mulher que Jesus acolhe junto aos seus. Jesus aparece a primeira pessoa na chamada ressurreição. Ele aparece a primeira pessoa,
Maria de Magdala. Ela saiu dos lamaçais das suas dores e sofrimentos para a redenção, reencarnando tempos depois, como Teresa d'Ávila, no Carmelo, cristianizando lá o Carmelo novamente, porque as irmãzinhas tinham se fechado dentro do Carmelo e tinham empregadas, viviam uma vida luxuosa dentro do Carmelo, enquanto lá fora a miséria aplacava os irmãos. Ela então, tomando a frente, tira todas as regalias e leva as irmãs de caridade, de fato, para a caridade. Esta mulher notável deixou um exemplo memorável para todos nós, para que possamos trabalhar dentro de nós. Que não existe pecado, que não existe dificuldade maior que não pode ser transposta. O maior monte que nós temos aqui no nosso planeta é o Everest, com 8.848 metros. E já foi superado por vários e vários seres mortais, que subiram, outros tantos perderam a vida, mas foram. Nós conseguimos superar tudo o que está fora de nós, mas não conseguimos superar o que está dentro de nós. Segundo Freud, o ser humano sabe lidar muito bem com a crítica muitas vezes, mas não sabe lidar com o elogio. Porque a crítica nós analisamos, e muitas vezes nos magoamos, mas sabemos lidar com ela. Mas o elogio, nós não queremos saber se é verdadeiro ou se é falso, nós aceitamos. E é um alerta para todos nós. O elogio tem a beleza do copo do lírio, lindo, mas que muitas vezes, se nós formos cheirar sem prestar atenção, esconde vespas terríveis que podem nos ferroar. Temos que ter muito cuidado conosco. Nós somos espírito imortal. Nós somos um projeto divino. Porque nós começamos a observar, quando olhamos as grandes almas, vou pegar uma pessoa, Divaldo Franco, que na França, em uma encarnação anterior, ele foi um grande escritor na França. Reencarna na outra, um grande médium. E nessa, um grande escritor e um grande médium. Nós não somos preparados nessa. Não tem um projeto. Nós somos projetados para a evolução. Nós somos fadados à pureza, que não temos, mas chegaremos a ela. A certeza que nós temos, que seremos puros um dia. Estagiamos nas trevas da ignorância, mas é transitório. O que é uma encarnação perante a eternidade, muito menos do que um segundo. E nós alcançaremos o projeto edificado pela nossa espiritualidade quando nós reencarnamos. Sigamos o exemplo deste notável professor para nós, Bartimeu, que através das suas dores se tornou um grande professor, nos deixando um legado. Busquemos então nos esforçar, deixando para trás o que não nos importa, e pedindo a Jesus o que realmente importa. Tire a escama-véu. Me permita que eu enxergue de fato a vida como ela é. Buscamos então o Mestre Jesus sempre nessa casa. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, para que possamos ver a dor no mundo, fora dos muros do conforto da nossa casa. Que possamos ser como o pequeno beija-flor que tentava apagar o incêndio, molhando as pontas das suas asas no rio e jogando aquelas gotículas sobre a mata. O gavião, vendo aquilo, falou para ele: larga de ser estúpido, você acha que você vai acabar com o incêndio da floresta? E ele responde: não, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós não vamos acabar com a fome do mundo e nem com a dor, mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos ajudar uma pessoa a abrir um sorriso. Não custa muito, custa boa vontade, para ver uma família inteira feliz. Saiamos do comodismo, buscamos aquele mestre Galileu que saiu às ruas, peregrinando atrás dos doentes, dos enfermos do corpo e da alma. Que Jesus seja para nós, eternamente,
o guia para os nossos passos, para que possamos buscar em cada dia a nossa melhora, enxergar o que não queremos enxergar, e que possamos ter força para arregaçar as mangas e trabalhar auxiliando, dentro das nossas forças, mas auxiliando. Jesus de Nazaré, como Bartimeu, o cego de Jericó, eu lhe imploro, olhai por todos nós, espíritas, que buscamos dentro da vossa doutrina o melhoramento das nossas vidas, e consequentemente, auxiliando os nossos irmãos. Nos fortaleça, Senhor Jesus, para que possamos vencer a nós mesmos, para que possamos somar as fileiras das vossas legiões de trabalhadores incansáveis, que não mais pegando aos gládios sangrentos do passado, mas tendo em nossas mãos o seu evangelho redivivo, para que possamos levar a vossa palavra aos corações sofridos e aos ouvidos moucos. Ilumine a cada um de nós, Mestre, ao retorno aos nossos lares, às nossas famílias, para que possamos progredir, buscando o Senhor como o nosso sol norteador dos nossos dias. Ilumine a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Paz e bem a todos.